Oi, pessoal, boa noite. Gal, você pode pedir para entrar, porque ela já conseguiu entrar na live. Não está aparecendo ainda para mim o seu pedido aqui. Eu vou pedir, eu tô vendo já que tem as meninas, porque a gente é aqui, a Casa das Sete Mulheres, eu já tô vendo que elas entraram aqui. Vou pedir para alguém ajudar a Gardênia, porque ela não tá conseguindo entrar. Ah, agora vai aparecer. Porque a gente é aqui, a Casa das Sete Mulheres, eu já tô vendo que elas entraram aqui. Vou pedir para alguém ajudar a Gardênia. Então, eu consegui entrar pelo celular, mas não consegui entrar pelo computador. Pelo computador. Colocar. Agora vai aparecer. E tá com a minha voz aí no fundo. Eu vou sair do computador aqui, peraí, só um segundo. Porque a gente é aqui, a Casa das Sete Mulheres, eu já tô vendo que elas entraram aqui. Vou pedir para alguém ajudar a Gardênia. Então, Caiu, não foi, Gardênia? Deixa eu botar de novo. Deixa eu entrar de novo. Aí. oi, tá me ouvindo? Agora só. Eu fechei aqui o computador, fiquei no celular mesmo. Ele não tava
Tava dando tudo errado aqui hoje. Mas, Vai dar certo, agora vai dar certo. Uhum. Vamos lá, começar então, né? Vamos começar? Quer dar mais um minutinho? Não, então, né? Não, acho que já deu, né? Já tá ficando tarde, sabe que eu durmo cedo. Vamos Aí lá, a então gente começa a começando, não o pessoal funcionar vai direito. chegando, né? É, isso. Então eu tava falando, antes de você entrar, obviamente que eu fiz a propaganda do nosso canal, né? Do YouTube, que a gente tem que fazer propaganda. E aí eu tinha começado a falar, na verdade, que a gente. Por que que a gente escolheu falar de meningite agora, né? Porque, na verdade, a gente tem recebido bastante dúvida de pacientes, né, sobre meningite, porque a gente tem tido relato de casos, né, recentemente. Então, acho que esse é um momento oportuno para a gente falar sobre a doença e explicar um pouco da situação que a gente está vivendo atualmente, o que fazer, quando se preocupar, né? Você quer falar um pouquinho, Gal, o que é meningite para a gente? Então, pessoal, boa noite, né? Me atrapalhei aqui, mas consegui chegar. A gente quis criar, como o Dudinha falou, essa live aí justamente por causa de alguns casos que aconteceram nos 2 últimos meses, né, aqui no estado, e a gente percebeu uma demanda muito grande de dúvidas dos pais, né, no consultório, e aí a gente precisa que vocês entendam algumas coisas para que a gente não fique tão desesperado com o assunto. É grave, existe, mas para a gente poder agir com parcimônia em cada situação, tá? Então a gente resolveu falar um pouquinho do que é meningite. Eu vou começar agora, vou falar para vocês de uma maneira bem leiga, para que todo mundo possa entender. E principalmente identificar, né, no seu filho em casa, quais seriam os sinais de alarme que deveria fazer com que vocês se preocupassem para levar ele, por exemplo, para o hospital para uma avaliação imediata, tá? Então, como diz o próprio nome, meningite é uma inflamação das meninges. O que é meninge, né? Meninge é uma membrana que envolve todo o encéfalo, que é o cérebro, a medula espinhal, e dentro dela, entre o tecido cerebral, né, o tecido do encéfalo e a membrana, existe o líquor, né? Que é um líquido que faz parte de todo esse sistema aí nervoso, tá? Então, quando a bactéria consegue acessar essa cavidade, que deveria ser uma cavidade estéril, na verdade ela é uma cavidade estéril, vai causar inflamação dessas meninges e vai causar o que a gente chama de meningite, certo? Mas o que é que causa isso? Pode ser causada por qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é vírus, bactéria, protozoário, verme, enfim. Mas as outras causas, elas são muito mais raras, né? A causa mais prevalente é a viral, que a mortalidade é muito baixa e geralmente o tratamento é com sintomático. Então, a gente vai focar na parte que preocupa muito mesmo, né, a nossa população, que é a meningite bacteriana, que é aquela que, se não tratada, né, pode levar até 100% de mortalidade, tá? Então, é o que a gente se preocupa mais. Então, o que os pais me perguntam muito e a gente recebeu na pergunta, né, na caixinha de perguntas, doutora, como que eu pego meningite? Como que meu filho pode pegar meningite, né? Então, existem duas formas. Para vocês entenderem, os principais bichinhos que causam meningite são 3 bichinhos. Por que eu vou falar o nome desses bichinhos? Porque depois Duda vai falar com vocês um pouco sobre as vacinas. Então é importante que vocês entendam as vacinas em relação a esses bichinhos para entenderem por que proteger o meu filho com determinada vacina, tá? Então, são 3 bichinhos, que é a Neisseria meningitidis, o Streptococcus pneumoniae e o hemófilo, tá? O que a gente tem visto nesses casos que a gente teve aqui no estado foi o Streptopneumoniae, que a gente chama de pneumococo, tá? Então, só que esses bichinhos são bichinhos, bactérias que já moram, né, muitas vezes na nossa microbiota nasal, às vezes fazem parte da flora, né? Estão principalmente na orofaringe, na via aérea de adultos. Em alguns casos, principalmente a Neisseria meningitidis. Então, são bactérias que estão por aqui. Só que elas não invadem o nosso corpo. Então, se elas não invadem, elas não causam doença. Então, essa bactéria, ela precisa invadir o meu corpo. Ela já está aqui, mas ela precisa invadir o meu corpo. Invadindo o corpo, ela precisa conseguir ou chegar na corrente sanguínea. E aí, uma vez na corrente sanguínea, ela se dissemina por todo o corpo. E pode levar a uma pneumonia, ou eu chegar lá na meninge e passar da barreira hematoencefálica e conseguir entrar nessa zona estéreo que a gente combinou, né, conversou.
que é que a gente chama de disseminação hematogênica, certo? Ou ela pode passar por contiguidade, que aí é onde vem o desespero de todo mundo, né? Dos pais e das mães. Como assim por contiguidade? Então, aquela sinusite que tá ali há muito tempo, não tratou direito, não usou, muitas vezes não usou a dose direito de antibiótico, ou terminou o tratamento um pouco antes do tempo, né? Ou pegou outra infecção por cima e fez outro quadro infeccioso por cima de um anterior que não ficou bem curado, digamos assim, né? Uma infecção de ouvido que conseguiu se disseminar e virar uma otomastoidite, né, que a gente chama. E a partir daí, essa região do ouvido, do ossinho, infecção de osso, ela está muito próxima do nosso sistema nervoso, né? E aí ela consegue lesar essa barreira, que a gente chama de barreira hematoencefálica, e consegue entrar no nosso sistema nervoso, causando o que a gente chama de meningite. Então, é dessa forma que pega. Então, E aí quais são os todo... sintomas, Gal, da meningite? Por assim, eu tô com meu filho doente em casa, começou a ficar doente, começou a ter febre. Quando que eu vou me preocupar e achar que pode ser uma meningite? Então, esse é o medo maior, né, de todo mundo. Porque os sintomas, a maioria, existem sintomas inespecíficos. Por exemplo, febre pode ser uma bobagem, né, um resfriadinho mais leve, que pode dar um quadro de febre, até ser um quadro de meningite, tá? Mas uma febre de uma meningite bacteriana, ela é uma febre mais alta, né, é uma febre persistente, que vem o tempo todo, né, uma febre associada a outros sintomas que a gente vai que eu vou debruçar agora para vocês, certo? Porque também existem outras infecções virais que podem também dar uma febre mais alta e não significa que é meningite, certo? E junto com a febre, o paciente pode ter uma prostração, ficar... Criança, principalmente, a gente nota na hora, porque a criança fica jogada, fica largada, fica, às vezes, muitas vezes, sonolenta, né? Então, O qual é a tempo sonolência? inteiro, né, Gal? É importante, né? O tempo inteiro. Porque na hora da febre, todo mundo fica caído, né? Se eu tiver febre, eu também fico, só quero deitar. Mas passou a febre, a criança continua prostrada, né? Continua sonolenta. Aí a gente tem que se preocupar. Exato. E aí a pessoa fica mais caidinha, né? Mais prostradinha. E aí aquela sonolência que você vai lá, acorda, filho, vamos almoçar. E é uma criança que não acorda, geralmente não responde, ou acorda e logo volta a dormir. Ela não se sustenta, ela não sustenta o neurológico a acordar. Então, é essa criança que vai chamar muito a atenção e vai me preocupar de eu sair de imediato com ela no pronto-socorro e levar para o pronto-socorro, porque não adianta ir para o consultório, que essa criança tem que ir para o hospital, tá? E aí, mas existe aquela criança, né? Como o Duda falou agora, que não dormiu bem à noite porque tossiu, não dormiu direito, e aí de tarde vai, tira aquele cochilo a tarde toda. Não dorme de tarde, mas dormiu a tarde toda. Mas acordou, e acordou mais disposta, acordou elétrica, acordou com fome. Então, aí já não é esse padrão de sonolência que Tá preocupa a gente. brincando, né? Tá Por isso, brincando? quando às vezes a mãe fala assim, nossa, aqui ele é muito danado, doutor. Eu fiz, ai, que bom, né? Porque criança danada não é criança grave, né? Não. Não é, não mesmo. Então, assim, é isso. E o quadro da meningite, geralmente, ele é progressivo, né, Duda? Assim, ela vai ficar ruim e só vai tender a piorar se não for instituído um tratamento rápido. Não vai oscilar. Agora ela tá boa, daqui a pouco ela tá ruim, daqui a pouco ela tá boa, daqui a pouco ela tá ruim. Ela vai tender a ficar cada vez pior, cada vez mais quietinha, cada vez mais prostrada, né? A febre vai tender a piorar. Então, assim, a sonolência, a febre, a dor de cabeça pode estar muito associada, e geralmente é uma dor de cabeça que marca, né? É uma dor de cabeça que a criança reclama muito, que muitas vezes não melhora com o uso de medicação, né? A gente dá e logo ela volta a ter a dor de cabeça mesmo. Pode acontecer, principalmente na ausência de febre, porque geralmente a febre pode também dar uma dorzinha de cabeça, o que confunde a gente um pouco. Mas quando você medica, às vezes é uma dor de cabeça mais persistente, tá? E vômito, né? Porque aí quando você vem a ter vômitos assim, mas são vômitos em jato, não é aquele vômito que a criança anuncia que vai vomitar. Geralmente é um vômito que a criança bota tudo para fora e vomita sem parar. Normalmente você dá o remédio antiemético e não vai melhorar aquele vômito, ele vai continuar insistindo, porque isso faz parte da fisiopatologia da meningite e aumentar a pressãozinha na cabeça que não vai melhorar com remédio para vômito.
né? Então, assim, é uma criança que vai ter um comportamento completamente diferente. E, geralmente é rápido, é agudo, assim. De hoje para amanhã ela está desse jeito. Ela não vai passar 2, 3, 4 dias para ter essa evolução, né? Então, assim, esses são os principais sintomas. E o mais famoso de todos, que eu acho que é o que os pais mais têm medo, até quando a gente examina, eles ficam, eu tenho medo desse exame aí, né? Que é a rigidez de nuca. Que geralmente a criança não consegue encostar o queixinho aqui, né, no peito, porque ela sente uma dor mesmo aqui, cervical posterior, né? E aí tem outros testes também que a gente faz, né, no exame físico para confirmar que realmente existe essa rigidez, né? E aí são esses os principais sintomas. Aí suspeitou, o médico vai no exame físico, a gente já tem como dizer isso aqui é uma meningite, tem grande chance de ser uma meningite, né? Às vezes no próprio exame físico, e aí vamos passar para os exames laboratoriais. A gente não vai ficar falando aqui detalhes, porque o objetivo da live, na verdade, não é para falar de termos técnicos, né? E Mas eu aí, queria falar só uma diga. Dudinha. Porque isso eu senti na pele, né? Principalmente quando a gente teve o último caso, né? A última criança que faleceu assim por meningite. Que a gente que trabalha em hospital, né? Que vê muita criança internada. Então, a pergunta que eu recebia todos os dias é: mas doutora, não precisa colher o exame da coluna? Gente, o exame específico para meningite é uma punção lombar. Certo? É um exame relativamente simples, principalmente para quem já tem a rotina de coletar, é um exame que faz parte da rotina do pediatra, né? A gente faz uma punção, fura a coluninha. Mas, assim, não é um exame inócuo, né? Não é isento de riscos. Então, assim, não é um exame que, vamos fazer só para descartar que não tem meningite, se a criança não tem clínica nenhuma de meningite, entendeu? Então, assim, não tem indicação de ficar fazendo punção lombar em quem não tem nenhuma clínica, nenhum sintoma de meningite, porque os pais ficaram muito pilhados, assim, tiveram muito medo, né, por causa desses últimos casos que aconteceram. Então, assim, tentem ver um médico de confiança, né, alguém que você que te passe esse conforto para e veja a evolução do seu filho, porque um quadro de meningite, a evolução é muito ruim, assim, é muito diferente, entendeu? A criança fica muito largada. Então, se for o caso, o médico vai coletar. Não se preocupem. Daí a importância da gente ter um pediatra, né, que acompanhe, que conheça a criança e que você tenha confiança naquele pediatra, na opinião, né, dele. E aí fez o diagnóstico, a gente está falando, tem uma coisa que Gal falou que é muito importante, porque quando a gente fala em meningite, todo mundo pensa no meningococo, né? Porque meningite, meningococo. E o surto que teve em São Paulo, teve até uma pergunta, foi feita uma pergunta, né? A gente está tendo surto? Veja, meningite, ela é endêmica no Brasil. A gente tem casos de várias etiologias. O mais comum é o viral, que também diminui a gravidade, graças a Deus. Mas a gente tem, eventualmente, o que chamou a atenção para se falar bastante de meningite foi em São Paulo. Esse ano tiveram casos por meningo C, né? O meningococo C, que é um agente imunoprevenível, porque a gente tem vacina no SUS para esse sorotipo, tá? Então, isso chamou a atenção. Mas, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala meningite, a gente pensa em meningococo. Porque existem outros agentes, como o Gal falou, né? E os casos que a gente teve aqui, por exemplo, não foi meningococo, foi pneumococo. Então, às vezes a gente fala muito, quando eu falo de vacina, todo mundo pensa que a vacina que está protegendo contra a meningite é a meningo, mas na verdade tem outras vacinas no calendário que vão proteger também contra a meningite. Daí a importância de eu deixar tudo atualizado, né? De eu fazer todas as vacinas no meu filho para proteger aí contra os principais agentes, né? Tanto virais como bacterianos, né? Porque o vírus, por exemplo, sarampo também pode dar uma meningite, né? E a gente tem uma vacina para isso, tá? Teve uma A polio. pergunta, pólio, que a gente até já falou aqui no Instagram outras vezes, né? Então, daí, falando disso, aí tem aquela pergunta, né? Como prevenir? Como previno? E aí, óbvio que a primeira coisa é quem não assistiu um vídeo, tem um Reels aqui de Raquel falando
sobre não levar a criança doente para a escola. Essa é a primeira medida de prevenção, né? Acho que a gente precisa relembrar isso, porque se eu não levo o meu filho doente para escola, se o meu filho estiver com meningite, às vezes no começo a gente não percebe, né? Se eu não levo ele para a escola, eu não passo para as outras crianças. Senão que a gente sabe que criança acaba pegando mais na escola mesmo, né? Que é o local onde. E a outra forma de prevenir é com a vacinação, que a gente tem batido bastante nessa tecla aqui nos últimos tempos, porque a cobertura vacinal está muito baixa para tudo, né? A pandemia trouxe esse mais um problema aí para as nossas vidas, que é a baixa cobertura vacinal. Antes de eu falar especificamente da cobertura vacinal, Eulaine está perguntando sobre os sintomas de meningite. Se repete, Gal, porque eu acho que é importante a gente só, de forma bem sucinta para ela. Tá. Existem os sintomas gerais e os sintomas específicos, certo? Os sintomas gerais, que podem ter em qualquer outra doença, vai ser a febre, inapetência, o mal-estar, né? Esses são os principais sintomas gerais. Assim, pode ter também dor de barriga, pode ter dor no corpo, então são sintomas bem específicos. E o que faz a gente pensar especificamente assim, em meningite, que assusta mais a gente pediatra, né? Geralmente vai ser o quê? Uma dor de cabeça muito importante, certo? Que persiste, apesar do uso de analgésicos muitas vezes. Vômitos incoercíveis, que é aquele vômito que não tem premeditação. Assim, a criança não anuncia que vai vomitar, ela simplesmente vomita, tá? E é persistente, geralmente não melhora com um remédio para vômito. E falei vômito, dor de cabeça e a rigidez de nuca, né? Que é a dificuldade da criança em fazer essa movimentação aqui cervical. Ela vai queixar muito de dor, principalmente aqui atrás, tá? Do pescocinho. São as coisas que a gente tem que ficar bem, bem alerta mesmo, certo? Travou aí? Não, deu para escutar. E aí vamos falar, então, de como que eu previno, né? De novo, passa lá no vídeo da Raquel para ver, a gente escutar um pouquinho sobre não levar as crianças doentes para a escola. Mas a outra forma de prevenção, além desses cuidados, até de uso de máscara, quando eu estou com sintomas gripais, né? Pensando lá que os vírus são os principais agentes, né? Os mais comuns. Mas fora isso, eu tenho vacinas, né? E eu tenho vacinas no calendário que protegem contra a meningite. A BCG. Duda, Oi. fale um pouquinho das do SUS, né? Aí acho que depois a gente pode Fazer a linkar com a comparação. particular, a comparação, o que, é que vocês acham? Porque teve muita pergunta aqui sobre a diferença, qual que é a vantagem de fazer a do particular, perguntaram também se só o particular tem essa vacina, então só para as mães conseguirem entender isso um pouquinho melhor. Então, assim, no SUS, o que é que eu tenho? A BCG, que é igual particular e SUS, porque ela também protege contra meningite, né? Meningite por tuberculose, tá? Aí eu vou ter a pentavalente, que no particular a gente faz a hexa, que é para hemófilos, porque que tem o hemófilos, né, dentre as doenças que são preveníveis, porque o hemófilos também é um agente, mas falando especificamente da meningite, né? Assim, a gente tem a vacina meningo C. A meningo C, que é feita no SUS, ela é feita com 3 e 5 meses de idade e a gente faz uma dose de reforço com 12 meses, tá? Essa protege contra um sorotipo, que é o sorotipo C. O meningo C, ele era ele é o tipo de meningococo mais comum no mundo a causar meningite. Então, assim, de todos era o sorotipo mais comum. E aí, por isso que tem essa vacina no SUS. E foram esses casos, né? Tiveram esses 5 casos em São Paulo de meningo C. Daí isso chama atenção para baixa cobertura vacinal. Eu não esperaria eu esperaria que vacina de meningite por C, se eu tenho uma vacina no SUS, né? Mas a gente está chamando atenção aí pela baixa cobertura vacinal. Então, no SUS eu tenho a meningo C, e aí eu voltei com 2 e 4 meses a pneumo 10. Porque puxando o gancho para quando a gente falou aqui dos casos aqui em Sergipe, que foram por pneumococo, eu tenho a pneumo 10. A pneumo 10, ela protege contra 10 serotipos do pneumococo.
tá? Só que ela protege, assim, por volta de 70% de doenças graves, porque o pneumococo, ele existe, a gente pega mesmo, é o agente mais comum de causador de sinusite, otite, e a vacina do SUS, ela protege contra 70% de quadros graves por pneumococo, tá? Quando eu falo do particular, eu tenho uma vacina diferente, que eu tenho a ACWY, que protege contra 4 sorotipos, né? O A, o C, o W e o Y. E eu tenho uma outra vacina separada, que é a meningos D, tá? Então, no particular, você pode fazer essas duas vacinas. Quando a criança virar adolescente, todo mundo esquece que existe vacina na vida, né? Depois, todo mundo lembra de vacina quando é pequenininho. Mas no SUS, a gente tem a meningo ACWY com uma dose para os adolescentes de 11 e 12 anos, tá? E até junho do próximo ano, se ampliou para 13 a 14 anos também, dessa vacina, justamente porque a cobertura vacinal está muito baixa, né? Quando a gente ia fazer essa live, eu fui dar uma olhada nos dados estatísticos e aí eu vi que 47% mais ou menos da população das crianças estão vacinadas com a meningo C. É muito baixo. A gente precisa de 95% para ter uma Para uma situação vacina epidemiológica. grátis, né? Assim, Para para uma uma vacina. vacina de graça, que é só você chegar no posto e vacinar, né? E quando eu falo dos adolescentes, aí esse percentual cai para 10%. Então, para as mães que têm lá seus adolescentes de 11, 12 anos, porque realmente quando chega na cidade a gente esquece, porque a gente tem um boom de vacina, né? Todo mês vacina, quando ele é pequenininho, e aí cresce a gente esquece um pouco. Mas então eu vou chamar atenção aqui para as mães dos adolescentes de 11, 12 anos, para irem no posto e vacinar com a meningo ACWY, tá? Que também é de graça. E aí eu vou puxar a orelha dos profissionais de saúde, eu vi que tem vários colegas médicos que já entraram aqui, os profissionais de saúde também têm direito a serem vacinados com a meningo C no posto. Então, podem ir nas UBS receber uma dose da vacina também, tá? E aí, falando especificamente, qual que é a diferença, então, do particular? Eu tenho a meningo ACWY, né, que eu pega 4 sorotipos. O C, ele era o mais comum, né, causador, mas eu tenho, por exemplo, o W, ele é um causador importante de meningites graves, quadros bem graves, né? Então, ela tem essa importância, ela é feita com 3 e 5 meses, né, e faz o reforço com 12 meses, então, quem faz o esquema no particular, ela só substitui, né, em vez de tomar a C, tomaria a CWY. E a meningo B, que tem uma particularidade, quando a criança é menor de 2 anos, ela tem 3 doses, né? E faz 2 doses e um reforço, né? Quando a criança tem acima de 2 anos, ela não precisa do reforço, então ela só tomaria 2 doses, tá? Então, tem essa. Teve uma pergunta específica do meningo B que fizeram, era se meningo B era frequente. Era alguma coisa, Isso. uma pergunta, não era? Se era a causa, né? O agente causador, É, mas não é o mais comum, tá? Não é o mais comum, mas é responsável por 20% dos quadros. Então, assim, não é o mais comum, mas é bem frequente. Então, eu mesmo oriento quando os pacientes e a perguntam se tem algo. letalidade é muito alta, né? Isso. E aí, a tendência, na E a verdade, letalidade da é pagar uma vacina. Se eu tenho condições de pagar a vacina, por que que eu vou correr o risco, né, de ter? Por mais raro que seja. Se existe a vacina, se é uma vacina segura, eu acho que não tem motivo para eu arriscar, né? De pegar. Eu sempre, tu sabe, Duda? Uhum. Eu sempre digo que é melhor ficar sem o bolo do mêsversário e garantir ali as vacinas e depois comemora o aninho mesmo de idade, porque para a criança vai ser mais importante, com certeza. Com certeza. Às vezes a gente comemora ali mês a mês e aí corre o risco de não comemorar um ano da criança se ela pegar um quadro desse de meningite, né? Foi uma boa analogia. Vou começar a usar essa analogia Eu, dos eu tenho mêsversários. algumas perguntas
aqui se você tiver terminado suas colocações do pessoal sobre vacinas. E aí eu posso ir fazendo se você não tiver Pronto, mais nada para faça. colocar É, agora. pode fazer. Porque eu tinha algumas coisas, mas eu acho que talvez seja algumas coisas das perguntas também. Das perguntas, né? Bom, uma pergunta aqui se eu comecei o esquema do meu filho, né, com a pneumo 10, que é a do SUS, eu posso mudar para a pneumo 13, por exemplo, eu dei com 2 meses e com 4. Eu posso fazer com 6, já que o SUS não cobre a pneumo 13? É, é, a pneumo 13, eu lembro que eu falei, né? A pneumo 10, ela protege ali 70% de quadros graves, né? Contra 70%. E aí a pneumo 13 protege contra 90%. Então tem essa grande vantagem, ela é mais protetora, né? Tem até uma pergunta se a vacina do SUS é fraca. Nenhuma vacina é fraca, né? Mas essa especificamente, ela realmente protege um pouquinho mais. O que eu oriento nesses casos, assim, eu faço o esquema, eu fiz o esquema com a pneumo 10, com 2 e 4 meses. Quando eu for dar o reforço com 1 ano, aí eu dou um reforço com a pneumo 13. Em E só vez de dar o precisa uma reforço, do só reforço, não precisa uma precisa fazer. dose. Isso. Só precisaria uma dose. Então, eu posso fazer isso, inclusive, também com a meningo C. A meu filho recebeu a meningo C com 3 e 5 meses, mas eu queria dar a meningo CWY. Não tem problema. Com 12 meses, você dá um reforço. Aí, o reforço vai ser com a CWY. E é só uma dose ou você tem que fazer 2 doses da CWY? Não, aí você faz só esse reforço. Só o reforço. Ok. E aí, na verdade, você vai esse reforço, e aí, quando ele for adolescente, ele vai fazer aquela dose, né? Com 11 E aí anos. a recomendação de bula, me corrija se eu estiver errada, da CWY é ser dada a cada 5 anos até os 50 anos, né? Assim, pode ser dada até na idade adulta, né? No máximo de 50 anos. Pode ser Pra... dada na idade adulta. Na verdade, o É, adulto, ele vai receber uma dose única da CWY. O adolescente é que eles botam assim como adolescente, 2 doses a cada 5 anos, né? Uma dose, daqui a 5 anos, outra dose. É que dose. essas crianças que, por exemplo, quem fez o esquema pequenininho com a CWY e recebeu com 1 ano a CWY, vai receber a CWY como adolescente e aí já não precisa mais, né? De novo depois. Ela já está protegida, aquela criança. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar sobre os efeitos colaterais. Porque a meningo B, especificamente, que é uma vacina do particular, ela dá muita da febre, principalmente na criança menor, né? Então, assim, a criança menor de 2 anos é bem comum dar quadro de febre alta, né? E pelo menos em 10% dos vacinados. 10% é bastante, né? Então, é bem comum. E quando eles não têm febre, eles têm dor local. Então, é uma vacina que eu sempre aviso antes, porque é para a mãe já ficar um pouco mais tranquila, né? Sei que vai dar febre, então se prepara. Se você trabalha durante a semana, não tem com quem deixar a criança, dá a vacina no sábado, que era o que eu fazia com os meus, eu dava no sábado, porque eu sabia que eu ia ficar com eles ali naquele sábado, no domingo, porque tinha uma chance maior de reação. Quando a criança é maiorzinha, ela tem menor chance, né? Assim, geralmente faz menos reação. Mas é uma vacina que incomoda bastante também no local. Tem outra perguntinha aqui. Se meu filho nunca tomou a CWY e tá agora com 9 anos, tá dizendo que ele nunca tomou e agora tá com 9 anos, como é que toma? Isso, É 9 só uma anos, né? dose? Não, E nunca tomou? ele vai tomar 2 doses. Vai fazer 2 doses com intervalo de um mês. A primeira vez tem que ser 2 doses, né? A Já que primeira, ele a não tem primeira vez nada. tem que ser 2 doses. Isso. E a outra pergunta aqui que eu achei da última é sobre quando é que é contraindicado tomar vacina. Por exemplo, as crianças vivem gripadas atualmente, né? E aí, se não melhora nunca, como é que você vai conseguir Essa é a atualizar o resposta. calendário? Essa é a resposta. Eu respondo isso todo dia, porque primeiro que meus pacientes têm rinite. E a gente nunca sabe se é rinite ou se é gripe, né? O nariz vive escorrendo.
E aí todo mundo chega para mim na consulta dizendo, ah, eu tô com a vacina atrasada porque ele não melhora nunca. E na verdade, a gente vai contraindicar quando tem febre, né? Quadro de febre, que não é uma contraindicação assim. A gente vai evitar, espera melhorar, né? Eu tô com um quadro agudo, né? Uma infecção aguda, eu vou esperar. Nenhuma dessas vacinas que a gente está falando aqui, a meningo, nem a pneumo, elas são de agentes atenuados, ou seja, do agente vivo enfraquecido. Não. Então, elas não têm chance de causar a doença. Mas se meu filho está doente, está tendo febre, como é que eu vou saber se ele fez reação, se é reação ou se é do quadro, né, agudo? E o sistema imunológico dele está focado em combater aquela infecção. Então, o que a gente orienta é melhora, melhorou, não. Agora eu tô assim, tá corizando. Tem uns 4, 5 dias que ele tá corizando. Não tem mais nenhum outro sintoma, pode vacinar. Não tem problema nenhum. Porque ele já tá há alguns dias, não tá tendo febre, não é um quadro importante, eu posso e devo vacinar. Né? Porque justamente tem algumas crianças que não param de tossir, nem param de, principalmente agora nesses quadros, a gente vê umas crianças que estão tossindo assim, há 2 meses tossindo. Passou no médico, o pediatra avaliou. Não tem nenhum quadro grave, né? Não tem sinal de infecção ativa, pode vacinar. Mesmo tossindo, porque a tosse é uma tosse residual, né? Então, assim, não teria problema. E o que é que eu faço com as enfermeiras da UBS que não deixam dar a vacina, mesmo quando a pediatra diz vá, é para ir, pode vacinar, mas elas dizem que não vão dar a vacina se tiver gripado. Já aconteceu de eu fazer relatório. Não. Para o É, paciente não, então, conseguir. eu tenho feito o relatório solicito mesmo que faça a vacina, É, né? Ou se tiver sintomas bem frustros no final, eu oriento que se perguntar se tá doente, dizer que não tá, porque tá. senão elas não fazem, não É. fazem, Mas assim, é não muito fazem. E comum, aí porque a às gente vezes perde a elas. oportunidade. É que às vezes elas perguntam assim, tá tossindo? Né? Aí a criança tá. Às vezes a criança tosse lá na, na hora. Ah, não E pode não. aí, nos meus pacientes alérgicos acontece direto. Então, às vezes, nesses pacientes, eu faço um relatóriozinho. Então, oriento. Assim, ó, paciente com quadro de rinite, não tem contraindicação à vacinação, favor vacinar com vacina, tá. Atualizar cartão vacinal. Eu tenho feito isso também porque as mães já tiveram que voltar várias vezes, muitas vezes, porque o pessoal da UBS se recusa a realizar a vacinação, né? É um problema até que a doutora Ana Jovina relatou, né, ultimamente, que a gente está com muita dificuldade, porque o pessoal da sala de vacinação às vezes não tem esse conhecimento, né? Infelizmente. E aí a gente é outra briga nossa, dos pediatras, né? Mas é isso, eu acho que acabaram aqui as dúvidas. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Vão lançar mais alguma pergunta? Já garibei aqui o chat todo, tá tudo ok. Acho que deu pra gente dar um apanhado geral, né? E eu acho que Sim. a principal mensagem estão tendo casos? Sim, mas sempre existe casos, tá? Também não é motivo para a gente ficar naquele desespero de qualquer febrezinha é meningite, né? Gal falou aqui dos sintomas, quando que eu vou me preocupar. E o principal é prevenir. O que a gente pode fazer é tentar prevenir. Fazer aquelas medidas de evitar, levar a criança doente para a escola. Se eu estou com sintomas gripais, usar máscara, evitar locais fechados, né, para também evitar a disseminação. E manter a minha carteira vacinal em dia, né? Manter a carteira vacinal do meu filho em dia, independente da idade. Os pequenos, os médios e os grandes. Então, os adultos E os também, grandes. principalmente os profissionais de saúde. E eu sei que, obviamente, a gente está falando aqui pediatria com amor, mas como eu sou imuno, eu tenho que lembrar também que os idosos também têm carteira vacinal e também têm indicação, inclusive de vacinação, né? Com alguma dessas vacinas. Então é importante lembrar. Aí apareceu uma pergunta aqui, que é uma coisa interessante. Antibiótico, tá usando antibiótico, né? Pode tomar vacina? Não é uma contraindicação, tá, Fabiola? Ah, ele tá tomando antibiótico, eu não posso, preciso esperar. Tá no finalzinho do antibiótico,
pode. O que ele não pode é estar com a lesão de pele ativa no local. Então, assim, eu estou usando por uma infecção de pele. E aí a vacina é feita ou no braço, se for maiorzinho, ou na coxa, né? Tem lesão na coxa. Aí é melhor esperar melhorar para tomar, né? Veja, também atrasar assim. Atrasei uma semana, tem problema? Não tem problema. O importante é vacinar, né? Então, também não precisa ser, a data certinha que está no cartão é hoje. Tem problema se eu vacinar na próxima semana? Não, não tem. Agora, eu preciso lembrar de vacinar na próxima semana, né? E você me lembrou outra coisa, né? Assim, tem famílias que optam por fazer a meningo C no SUS e faz a meningo B no particular. Gente, essas duas vacinas podem sim ser feitas no mesmo dia, né? Inclusive, muitas vezes, quando você faz a vacina da meningo B no particular, você chega na UBS e elas se recusam, inclusive, a dar a vacina da meningo C por causa disso. Então, de novo, assim, para evitar esse estresse, né? Ou pega um relatório do seu pediatra, ou então o que eu oriento vai na UBS, vacina a meningo C, e depois você vai no particular e faz a meningo B, que geralmente o fluxo contrário não ocorre, né? Mas pode sim fazer no mesmo dia as duas vacinas, não tem nenhuma contraindicação, tá? É isso, né, Dudinha? Acho que a gente conseguiu explanar quase tudo, né? Quase todas as dúvidas. E, assim, gente, o que a gente pede como pediatra mesmo, pensando no bem da população, é que se você puder, né? Se você tiver como, que a gente sabe que muitas vezes a nossa rotina não permite, mas se seu filho estiver doente, principalmente se for uma doença febril, não levar para a escola, não levar para o berçário, não levar para a creche. Mesmo que o estado geral dele esteja bom. Porque ele ali acaba contaminando a turminha dele inteira, entendeu? E aí, daqui a pouco, os outros que se contaminaram, contaminam mais 7 e acaba que a gente não consegue, muitas vezes, controlar. E isso é uma das causas que a gente está tendo tanta criança internada atualmente, tanta criança doente, tanta criança com quadros de repetição, porque muitas vezes a família não tem com quem deixar. Mas se tiver como e puder, até pensando no bem do seu próprio filho, além de pensar, claro, no bem coletivo, né? Ele tem tempo de se recuperar daquela infecção atual. O Duda pode falar até melhor do que eu sobre isso. A imunidade dele dá uma recuperada para ele se preparar, porque com certeza quando ele voltar para a escola, ele Vai vai vir pegar, outra. vai vir outra, né? Então, assim, precisa que a gente pense também um pouco, né, além do individual, no coletivo, porque senão a gente não vai conseguir dar uma controlada no que está acontecendo agora, né? Que agora a situação está bem crítica, assim, nesse momento. Acho que a gente encerra com essa mensagem que a gente tem tentado passar. Eu queria agradecer a presença de vocês. Se surgir então vocês podem colocar lá, a gente tenta responder por lá. E lembrar mais uma vez de vocês seguirem lá a gente no canal do YouTube, ficar ligados que vem muita coisa legal aí por aí nos próximos meses. Vem muita coisa boa por aí, né? Muitas dicas. Isso. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, boa noite.